Eu quero retomar agora, antes do nosso intervalo, rapidamente, a história sobre a medida provisória que vai ser publicada pelo governo para oferecer um reajuste salarial a 50 categorias de servidores públicos. E aí eu quero entender com Zé Maria Trindade o motivo dessa medida e como que isso bate num momento em que o governo está falando bastante de corte de gastos. Hein, Zé? Pois é, o governo está sendo pressionado por grupos ali que apoiam os servidores, sindicatos de servidores públicos, e não resistiu. Então, no meio de um debate desse, libera lá 6 bilhões de reais das emendas parlamentares, através de um decreto, não precisava, porque o Supremo disse que não era para liberar daquela forma, e também esse reajuste. É um reajuste danoso porque ele aprofunda as diferenças. É preciso fazer uma reforma administrativa. Há um desequilíbrio muito grande por aqui. Então, você pode dizer que há servidores públicos que ganham muito dinheiro, né? Tem casais aí, os 2 funcionários públicos, que levam ali quase 80 mil reais para casa, né? Então, é um desequilíbrio. E outros que ganham 5 mil, 4 mil reais. Então, é preciso fazer uma reforma administrativa e fazer um reajuste selecionado. Dar um reajuste assim para tantas categorias, além de aprofundar os gastos públicos, provoca e aumenta esse desequilíbrio. O Paulo Guedes fez um equilíbrio geral no quadro de servidores públicos do Executivo, porque Legislativo, onde moram muitos marajás, e também no Judiciário, né, esses têm leis próprias e autonomia, mas no Executivo houve um certo equilíbrio, sim, durante a gestão do Paulo Guedes. Então, esta medida provisória aprofunda desequilíbrios e diferenças. Você acha, hein, Piperno? Essa medida provisória, ela também prevê mudanças na remuneração inicial. Então, é algo que atenua para sempre uma questão que é muito combatida e criticada hoje, quer dizer, gente que já entra ganhando muito. Então, vai ter sim um reajuste na ponta, o que não é segredo, que já foi dito lá atrás, mas reformula, então, esses salários de ingresso. Faltou a gente ouvir os nossos amigos Segré e Gani. Segré, como é que você avalia essa medida? Conta para a nossa audiência. Quando você está tentando mostrar para alguém que você está diminuindo o gasto, não adianta falar que era uma promessa do passado, que tinha que ser ajustado. É explicar, não há dinheiro, então temos que cortar gastos, não vamos conseguir aumentar. E aí, claro, vem a outra situação, né? A contraparte é, mas eu prometi, eu não quero ficar mal, preciso da situação controlada perante o meu eleitor. Um dado que não podemos deixar de comentar. Hoje saiu uma pesquisa que apenas 27% das pessoas aprovam a gestão do Haddad como ministro da Economia. Ora, se a economia está tão pujante, a taxa de desemprego está tão baixa, está tudo tão maravilhoso, por que apenas 27% aprova a gestão do ministro? Então, tem algumas coisas aí que o governo vai precisar entender. E ele vai ter que entender pelas boas ou pelas más. O problema é que pelas más, todo mundo vai pagar a conta, não apenas o governo. Fala, Gani. E o que explica isso, que o Segré muito bem colocou, se chama inflação. A inflação está tirando popularidade. Cada vez que você vai no supermercado, você lembra dela. Cada vez que você abastece o carro, você lembra dela. Cada vez que você corta o cabelo, você lembra da inflação. Então, a inflação está sendo bastante perversa. E por que está tendo inflação? Por conta do elevado gasto público que faz o país crescer acima do seu potencial, a demanda crescendo acima da oferta, Piperno, o impulso fiscal, o crescimento artificial. E aí, quando a gente está falando em corte de gasto, o que faz o governo? Vai lá e dá aumento para a moçada, para 50 categorias. Aí todo mundo se pergunta, nossa, o dólar está a 6,20. Aí a culpa é do malvadão mercado financeiro. Arremate, Piperno. Piperno virou o olho 7 vezes, eu contei. Coisa só, explica para a moçada, cara, vamos, enfim, explicar para o público que essa moçada que vai receber um aumento não tem aumento a maior parte desde 2015. Né? Então, em 2025, vamos completar praticamente uma década de salário congelado. Segunda coisa, Alan, a história do crescimento acima do potencial da economia. Vou discutir para sempre. Terceiro, dá a impressão que a inflação está indo para a estratosfera. Me diga uma coisa, qual inflação foi maior? A de 2022 ou essa agora? A de 2022, mas a gente estava saindo de um mundo pós-pandêmico e
Outro ponto, guerra entre Rússia e Ucrânia, que elevou brutalmente o preço do petróleo. Agora, a gente já passou aí do efeito da pandemia e a guerra também deu uma arrefecida. Tem guerra, mas lá não está no seu auge. É uma inflação de serviços, é uma inflação de demanda, né?